Falando de rotina de excelência, ela é muito pessoal. Primeiro, quando eu falo de ambição, a minha ambição é diferente da sua. A gente pode criar outros níveis, mas quando a gente vai começar a especificar onde é que você quer chegar profissionalmente, empresarialmente falando, onde é que você quer chegar na sua saúde, onde é que você quer chegar... Cara, quando eu não tenho um hábito, eu compro o hábito. Eu comprar hábito personal. Se eu não tenho esse hábito, eu preciso urgente. E lógico, eu tenho como pagar, eu quero um personal. Wilson, pra quem não pode pagar? Cara, chama um amigo. Porque às vezes quando você combina com seu amigo, você vai. Mas você combina com você não vai. Sejam bem-vindos ao Juntos para Somar, podcast que busca trazer reflexões e inspiração sobre negócios, empreendedorismo e liderança. Esse podcast ele foi criado para poder compartilhar um pouco da minha jornada e a gente aprender também junto com os convidados que vêm aqui com a gente, compartilhar um pouquinho da sua história, um pouco do seu conhecimento e ajudar a gente nesse crescimento na nossa rotina, tá? O Juntos para Somar, ele é parceiro Tom. E a gente tenta trazer para todos nós, todos que nos acompanham, um pouco mais de conhecimento e um pouco dessa parceria. A Tom, ela ajuda a gente com boas taxas, pagamento rápido e facilitado. Se você tem interesse de fazer parte desse universo, clica no link que vai estar na descrição do vídeo ou no QR Code que está aparecendo na sua tela e venha fazer parte do universo aqui da Tom. Hoje, aqui no Juntos para Somar, estamos com o Wilson Ribeiro. Ele que é especialista em conhecimento humano, Master Coach da Febracis. E a gente vai falar um pouco sobre ambição e rotina de excelência, né? Como é que o coach pode ajudar a gente no desenvolvimento do nosso conhecimento, no desenvolvimento dos nossos negócios, como é que essa ferramenta ajuda a gente nesse processo. Mas antes de a gente começar, eu gostaria que o Wilson se apresentasse um pouco para quem está nos assistindo, falasse um pouquinho sobre ele, como é que ele chegou até aqui, como é que ele chegou até Salvador, inclusive, né? Porque o Wilson não é daqui. Isso é boa, hein? Isso é boa, hein? Bem, primeiramente, obrigado, meu amigo, pelo convite. É uma honra, é um motivo de muita satisfação estar aqui. E vendo o trabalho que vocês estão fazendo aqui sobre transformação, sobre mentalidade, sobre a criação e a construção desse programa, vamos dizer assim, um lugar onde as pessoas possam se desenvolver. Isso é digno de muita honra, né? Num mundo que a gente tem informações em abundância aí, mas um mundo também de muito entretenimento, né? Você investir o seu tempo, os seus esforços em construir algo sólido, algo poderoso para que as famílias possam crescer. Isso é muito digno de honra. E eu sou o Wilson Ribeiro, eu sou um entusiasta, cara, na mente humana. Eu amo entender sobre padrões de excelência, o que levar as pessoas ao sucesso, para que eu possa replicar também. E também gosto muito, cara, entender sobre o fracasso humano. Por quê? Wilson, mas você quer modelar até o fracasso? É entender sobre o fracasso para que, se eu por um dia estiver caindo ou alguém ao meu redor estiver entrando nessa pista do fracasso, porque as pessoas falam que o sucesso deixa pista, mas o fracasso também deixa. Então, fugir do fracasso e buscar sempre níveis de excelência para que tenha uma vida digna de honra, de viver princípios, de crescer bastante, crescer muito e contribuir. Principalmente para mim, agora falando de mim nessa apresentação ainda, eu amo a minha família, cara. É um princípio assim, é algo que eu acredito que é um presente de Deus na nossa vida. É na família que a gente se desconstrói, na família que a gente se constrói. Ali são os relacionamentos que a gente está muitas vezes nos descobrindo, nos autoconhecendo. E nesse relacionamento também é onde a gente pode se acender e crescer bastante. Então, cara, eu prezo muito pela família. Amo demais a minha esposa, mãe das minhas duas filhas. Eu tenho duas filhas, a Lia e a Lívia, a minha esposa Amanda. E esse sou eu, pai delas, esposo da Amanda, filho de Deus, amigo de Jesus. Esse sou eu. Com o que eu trabalho agora, né? Eu trabalho com performance humana, né? Utilizando a ferramenta do coach integral sistêmico, que é um pouco diferente dos coaches tradicionais, né? Como é que eu posso dizer? Não só das escolas, mas da metodologia padrão do coaching utilizado no mundo. A gente tem uma tecnologia à parte, né? A Febracis.
E eu ajudo muitos empresários, pessoas que querem obter performance na sua vida, seja profissionalmente ou de forma pessoal, a estabelecer novos rumos, novos nortes, novos padrões de excelência e quebrar também padrões que estejam segurando e amarrando ali a falta de resultado, né? Então, eu gosto muito de quebrar isso que prende atrás para a pessoa avançar e avançar com nível de planejamento adequado em suas vidas, sua carreira, seus negócios. É isso que eu faço todos os dias e eu acho isso incrivelmente empolgante, entusiasmante. Alta performance, mente humana. Acredito que aqui dentro da mente está um mundo de possibilidades. Eu acho isso sensacional e sou suspeito para falar, né? Então, fiz treinamento na Febracis, fiz treinamento com o Wilson, aprendi muito, inclusive. Eu acredito que muita coisa do que eu construí nos últimos 4 anos são reflexo daquilo dos aprendizados que eu tive nesses momentos que eu tive lá na Febracis. E eu tenho orgulho de falar sobre isso, sobre os aprendizados, sobre as coisas que eu coloco em prática ainda hoje. E aí você falou aí na sua apresentação, Wilson, sobre excelência, né? Ter excelência e tudo mais. Aí eu queria começar já provocando. O que é que você acha que distingue uma pessoa mediana de uma pessoa de excelência, na sua opinião? Excelente. Cara, são os hábitos, a rotina. Eu vejo muito no padrão, o padrão principal das pessoas de sucesso. Primeiro, eles têm uma ambição muito grande, ou seja, eles querem construir algo sólido, de valor, e eles ficam muito atentos às suas rotinas. Eles têm uma rotina de excelência. Eu nem acredito em pessoas que têm muito sucesso, mas que não têm uma rotina de excelência, uma rotina produtiva. É muito comum a gente ouvir as palavras, as frases soltas, né? Produtividade, alta performance, tá. Mas eu não acredito em quem não tem construído isso a níveis de excelência, entendeu? Eu acredito que a excelência está na nossa rotina, de cumprir, estabelecer uma rotina de excelência, seja no âmbito da saúde, seja no âmbito do casamento, seja no âmbito profissional, nas suas empresas, nos seus negócios, na educação dos filhos. Tá? Então, para todas as áreas, e eu acredito que principalmente pessoas com maior excelência, eles têm também, para se sentirem felizes, verdadeiramente felizes, eles também têm uma rotina espiritual diante disso tudo. E essa rotina sendo bem executada, não tenho dúvida que chega a níveis de excelência, tá? Excelências de vida. O que seria uma rotina de excelência? É o que eu quero dizer com essa pergunta. Uma rotina de excelência de Wilson, ela tem que ser igual à rotina de excelência de Igor? Existem várias rotinas de excelência que podem ser colocadas em prática? Igor, eu sou um ser humano que eu não gosto de determinismo. Sim. Eu vou te dar 3 chaves, 3 pontos aqui, 3... Eu acredito num passo a passo, eu acredito numa organização, mas assim como em Provérbios diz assim, né? Em outras palavras, tá? Vou parafrasear aqui Provérbios. A gente planeja tudo, monta o cavalo, a gente organiza tudo para as batalhas, mas quem dá a vitória é Deus, e eu acredito verdadeiramente nisso. Mas falando de rotina de excelência, ela é muito pessoal. Primeiro, quando eu falo de ambição, a minha ambição é diferente da sua. A gente pode criar outros níveis, mas quando a gente vai começar a especificar onde é que você quer chegar profissionalmente, empresarialmente falando, onde é que você quer chegar na sua saúde, onde é que você quer chegar como pai, como esposo, como filho, como a níveis intelectuais. Então, isso, inicialmente, quando é bem estabelecido, a gente tem um norte de vida. E é muito peculiar e particular e personalizado. Daqui, eu preciso construir um plano de ação com excelência. E aqui é bem coach mesmo. Ponto A, ponto B. E agora nesse plano de ação para chegar onde eu quero chegar. Só que eu preciso agora ter uma rotina de excelência que me provoque a andar numa performance que é necessário para mim. E diante desses objetivos de vida, o prazo que eu estipulo para cada objetivo desse, para cada meta específica, ou metas, marcos, mas que me levem para algo extraordinário, algo incrível assim. E a partir daqui é muito pessoal. Para alguns, existe a performance, o estudo por exemplo, a gente estava falando de saúde agora há pouco. Sim. O que é melhor em performance de saúde? Existe hoje os hacks, né?
Existem estudos, eu estava lendo esses dias, dizem que fazer 3 dias de exercício para um de descanso é o melhor. Tem outros que já dizem que 5 de exercícios. Ok, a gente vai entrando nessas regras, né? Nessas regras e o estudo, ele traz essa análise de performance. Mas pode ser que amanhã descubra outra coisa, um novo método. Mas olha para a rotina. Para o meu nível de excelência, que é o que a gente está falando, eu tenho que estabelecer minha rotina. Ela vai mudar? Pode mudar. Ok, tranquilo e calmo, a gente muda, altera. Opa, conheci algo novo, deixa eu colocar aqui e implementar. Mas eu tenho que ter um mínimo de rotina para me tornar alguém que vai ter um nível de resultado incrível. Uma pergunta que me fizeram agora, antes da gente iniciar o podcast, né? Cara, é fácil emagrecer? É fácil. É fácil. Ano passado, em janeiro, eu olhei pro meu percentual de gordura, 26%. Cara, eu faltei dizer assim, QM, para não dizer outra palavra, né? 26%. Eu disse, caraca. E doeu. Olhando para aquilo ali, uma vez eu fui para nutricionista, quando eu subi na bioimpedância, que eu vi a idade lá, né? Imagina, eu com 20 e poucos anos, tinha lá a idade assim. Metabólica. Idade metabólica, 60. Aí eu regalei meu olho, né? E a mulher disse, calma, isso é só... Não, deixa doer, deixa doer. E eu fiquei sofrendo ali, cara, 60 anos. Só que eu amo minha família. Eu tinha na minha mente que eu queria ser pai e vivia na ansiedade para querer ser pai. E aí, cadê meu sonho de vida? Indo por água abaixo, por falta de cuidado na saúde. A mulher, calma, não precisa ser tão duro não. Eu, amiga, deixa doer. Deixa doer. Porque o ser humano, ele se move mais para fugir da dor do que para buscar o prazer, cara. Sim. Até se você olhar no comportamento nas vendas, as pessoas compram mais para fugir da dor do que para buscar um prazer. É incrível isso. O ser humano, ele tem essa função. Fugir da dor e buscar o prazer. Então deixa doer, porque quanto mais doloroso for no meu estado atual, e olhar isso como uma M, eu preciso sair disso e é para ontem urgente, porque isso vai atrapalhar o meu planejamento de vida. Enquanto isso não dói, amigo, não tem mudança não. Hoje eu bati um pouco menos de 10% ao longo de um ano nesse trabalho de construção de massa muscular e também eliminando a gordura. Mas foi o que eu estabeleci com o meu nutricionista lá atrás e o meu personal. Cara, eu não vou ficar olhando para a balança, não vou ficar olhando para o percentual. Eu já fiz isso várias vezes e até alcanço, bato. Cara, eu quero construir uma rotina. E que eu goste da minha rotina, tá? Porque até para estabelecer minha meta, eu sou muito disciplinado. Minha mãe fala isso para mim. Meu filho, quando você bota a coisa na sua cabeça, pense. Tirar. Disciplina é com você. Não tô nem falando da determinação, não, mas a disciplina eu cumpro. Agora, quando bati a minha meta, Já foi. acabou. Então, não, eu não foquei mais nisso. Cara, o que eu preciso construir de segunda a segunda, tá? De segunda a segunda, e que eu goste e sinta prazer. E aí veio o Paulo Vieira, uma conversa que eu tive com ele lá dentro do Legendários. Ele olhou para mim, eu fiz uma pergunta para ele, Paulo, qual foi o modo diferencial assim na tua vida? Ele disse, cara, eu aprendi a sentir prazer no desprazer. Na verdade, não é desprazer, é sentir prazer numa vida desconfortável. Sim. E eu peguei aquilo, cara, o cara tem nível de excelência altíssimo. Sentir prazer numa vida desconfortável. Cara, eu preciso trazer isso para minha saúde. E aí eu comecei a sentir prazer, coloquei elementos dentro da minha hora da academia. Eu treino lá no meu prédio e eu começava a ouvir louvores, que eu gosto de louvor, então botava um louvor, chegava animado já, conversando com o meu personal. Já disse, alinhei com ele o tipo de comunicação, que eu não queria ninguém para me botar para baixo, eu queria alguém para me elevar. Eu cheguei exausto de manhã, poxa, eu tava lutando, era uma luta interna, Sim. contra meus diálogos internos para vir para academia. Aí a pessoa chegar na academia, alguém olhar para mim e dizer assim, eita, tá acabado, né? Não, eu queria desde o início alguém que chegasse para mim, cara, parabéns, que apesar de você estar assim, cara, bora. A gente Já venceu a primeira batalha, que era sair da cama, né, velho? Eu preciso de um ambiente que eu sinta, eu goste daquilo.
Então eu conversei isso com ele lá atrás e disse, cara, eu nunca tive um aluno assim que escuta louvor na academia e que pedir para eu ter esse tipo de comunicação. E ele sempre, cara, a linha foi um ano assim, cara, você pode mais, dá pra gente pegar um peso a mais. E aí, vamos se desafiar hoje. Então, sua rotina de excelência ela foi determinada a partir da meta que você tinha traçado, isso de atividade física, tá? Ah, você começou já... E eu aprendi outra coisa com o Paulo interessante, Paulo Vieira. Ele disse assim para mim, cara, quando eu não tenho um hábito, eu compro o hábito. Eu comprar hábito. Personal. Se eu não tenho esse hábito, eu preciso urgente. E lógico, eu tenho como pagar, eu quero um personal. Wilson, para quem não pode pagar? Cara, chama um amigo. Porque às vezes quando você combina com seu amigo, você vai. Mas você combina com você não vai. O ser humano tem dessas às vezes. Por quê? Porque não tem um nível de costume ainda, não aprendeu ainda a viver isso. E ok, compra. Eu comprei. E o personal ele chegou para mim, e aí vai ser 3 dias por semana. Não, amigo, não vou na tua crença, não, vou na minha. Bora de 5 dias, porque eu preciso estabelecer um nível de excelência. Cara, no começo era desafiador. No começo eu negociava com a minha esposa, e aí, vai tu primeiro ou vai eu? Aí tinha dia que ela ia, tinha dia que era eu. Até que hoje eu vou, acordo primeiro que todo mundo lá em casa. Meu amigo, eu vou, simplesmente já flui. Isso é interessante, né? A gente está com o livro aqui do Hábitos Atômicos e tem no início do livro, quando ele vai falar sobre construção do hábito, né? E ele fala sobre essa questão do exercício e sobre algumas outras questões que eu acho muito interessante, que é você não vai para academia na tentativa de emagrecer. Você já tem que ir na cabeça de que você é uma pessoa magra. Você tem que ir na cabeça que você é uma pessoa, um atleta. Porque o atleta ele não negocia para poder treinar, ele não negocia para poder fazer as coisas acontecerem. Agora, se você for só na cabeça de eu preciso vencer só perder 5 quilos. Quando você perder 5 quilos, aquele hábito ele vai automaticamente ser deletado ali da sua rotina. Mas se você incorpora isso como você se transforma na pessoa que tem aquele hábito, é muito difícil esse hábito deixar de existir na sua vida, né? Fantástico. E eu peguei uma pergunta que eu me fiz, sabe, Igor? Como coach, a gente aprende a fazer boas perguntas, inclusive para nós mesmos. Sim. Eu me fiz uma pergunta. O que precisa ter na minha rotina que vai ser questão de tempo eu ter o resultado que eu quero? O que eu preciso inserir na minha rotina, de segunda a segunda, que em questão de tempo eu vou ter o resultado que eu quero? Desde atividade física, alimentação, restaurantes. E aí eu lembro que eu contratei o personal e eu ficava perguntando, ele já foi atleta de fisiculturismo, eu disse, cara, e quando chega num restaurante, o que tu come? Onde é que tu olha? O que vem primeiro? O que vem segundo? O que vem terceiro? Porque ele me explicou, né? Primeiro salada, depois entra num nível de proteínas, por último carboidrato. Cara, não investe isso não, que tem um impacto glicêmico. Ele foi começando a me explicar alguns detalhes que eu não sou nem da área da saúde, tá? Mas eu acredito que seja isso que ele estava comentando comigo. E aí uma frase que tu soltou aqui agora, acho que foi Donald Trump ou foi Jack Welch que falava assim, cara, você quer ser um... Perguntaram para ele, como ser um excelente gestor? Ele, cara, antes de você chegar nesse cargo, já seja antes. E trazendo para a saúde a mesma coisa. Antes de chegar no seu resultado, já seja esse resultado antes. Como assim? Já incorpore a pessoa que você quer se tornar, né? Incorpora, porque depois é questão de tempo, não é? Não é para ser uma frase de efeito, né? Como às vezes eu estava falando agora há pouco sobre o coach, né? Como o coach é visto no mundo. Às vezes as pessoas pensam que é algo de efeito. Não, calma aí, vamos construir algo sólido, um planejamento, vamos acabar com esses diálogos internos, vamos entrar numa estrutura de vida, lógico, nesse momento focado para a saúde. Mas se você parar para pensar, como profissional, cara, como deve ser minha rotina de segunda, eu trabalho, sei lá, de segunda a sexta, de segunda a sexta-feira, que se eu cumprir essa rotina, eu digo assim, yes, tô caminhando para onde eu quero. Agora vamos menos ainda. O que eu tenho que fazer na segunda? E aí eu fui no nutrólogo, nutricionista, eles passaram plano alimentar, passaram um protocolo de manipulados, vitaminas, sais minerais, enfim. Aquele protocolo ali inicial, e que eu não queria ficar preso a protocolo, eu trouxe isso desde o começo, eu quero algo que me auxilie, mas que depois tenha esse desmame, porque eu não quero ficar refém disso. Mas se tiver vitaminas, sei lá, como ômega 3, a vitamina D que tem que estar checando direto, porque é o nível de vitalidade, B12. E eu comecei a entrar nesse mundo e dizer assim, cara, como deve ser minha segunda?
Aí eu peguei e criava lá em casa, o Hábitos Atômicos fala disso de checklist, e eu tinha um checklist prontinho, passei pro celular, passei pro relógio na época, o smartwatch, ficava me lembrando tudo que eu tinha que fazer, porque eu não podia ficar lembrando. Na verdade, o Paulo estava falando assim, cara, eu não gosto nem de pensar. Paulo Vieira, isso. Não gosto nem de pensar o que eu tenho que fazer. O relógio me avisou, eu faço. O celular tocou, faço. Não tem negociação, né? Se Já tá lá, tem que fazer. Já né? tá aqui do meu lado os comprimidos. Tocou, tá hora, pronto, tá aqui. Virei, água, pá. Aí eu tô no meio da conversa aqui, tocou água. Opa, água. E nessa repetição, o nível de excelência, ele vai sendo estabelecido e resultado... Ok, interessante, né? Por que eu fiz essa pergunta, né? E olha quanto desdobramento que teve em uma pergunta relativamente simples. Porque se você vai olhar hoje nas redes sociais, o que mais tem lá é determinismo, como você mesmo falou, né? Não acredito em determinismo. É o cara que diz que tem que acordar às 5 horas da manhã, entrar na bacia de gelo, e aí depois da bacia de gelo você tem que botar o pé na terra e fazer não sei o quê. Que se você não fizer nessa sequência, ótimo. você não vai ter excelência no processo. Só que você falou uma coisa que me chamou muita atenção, que é sobre qual é o seu objetivo. E um outro ponto que você falou que eu até anotei aqui, a rotina ela pode mudar, basta você... conheci algo novo, mudou alguma coisa aqui da ciência, mas também tem uma outra coisa que você não falou, mas que eu acredito muito, é tipo assim, dentro do processo você vai conhecer a si mesmo. E fala assim, isso aqui cabe pra mim, isso aqui não cabe. Tem gente que malhar 5 dias na semana é maravilhoso, tem gente que só precisa de 3 na semana. E tá tudo bem, contanto que isso aí se torne uma rotina, não seja uma parada de fuga, né? E eu acredito muito o que nisso. A pessoa quer. Exato. Pra onde você vai? O que faz sentido? Cara, se tu pegar um fisiculturista, eu acho que se duvidar ele treina, não vou dizer os 7 dias não, mas no dia do descanso ele faz um mínimo esforço ali, sei lá, para, enfim, não só o basal, mas o basal mais um pouquinho, se ele está numa fase de cutting, de perda, de eliminar peso, de perder gordura, né? Cara, tem ali, no nível que ele está na muscular, o cara tem que comer às vezes uma bacia de comida. Eu tava acompanhando um cara, meu amigo, quantidade de arroz e frango que o cara come 5 vezes ao dia. É surreal. Quase, cara, não sei nem, sei lá, quantos quilos o cara come de arroz e frango. Aí a pessoa diz assim, pra que isso? E o foco dele não é competir, é subir no palco e ser primeiro lugar. Cara, então como é que eu vou julgar o comportamento que o cara está fazendo, se ele sabe o que está fazendo, existe um planejamento para o que ele quer alcançar e é a ambição dele. Para outros eu estou tão bem fisicamente que eu quero só manter o meu corpo em atividade. E o cara acompanha os dados, as taxas, os números, os indicadores do corpo e tá tudo ok. Cara, vai seguir o teu rumo aí. Vai seguir teu rumo. E às vezes as pessoas perguntam assim, Wilson, tu trabalha muito. Ei, cara, para onde é que eu estou indo? O que eu estou fazendo nessa terra? Para você me dizer para mim se faz sentido ou não. Aí eu me comparo com, por exemplo, cara, o Paulo Vieira trabalha 10 vezes mais do que eu, se duvidar. O cara é uma máquina. E eu já acompanhei de perto porque ele era outro nível, né? Ele era meu diretor lá em Fortaleza. Sim. O cara tem outro nível. Mas, peraí, como é que eu vou julgar o cara se eu não sei para onde ele está caminhando? Não tem como, não tem como. Uma vez a galera tava julgando muito o meu irmão. Porque como é que pode ter irmãos, tranca ele no quarto, computador, videogame. Cara, é isso que ele deseja na vida dele. Mas ele devia querer outra coisa. Cara, ele não tem essa ambição. Deixa ele lá, cara. Deixa ele curtir o dele. Pra ele bateu no onde ele queria, ele tá conquistando as coisas que ele quer. Deixa ele lá. Um dia que bater a ambição, e se bater ou não, cara, mas a vida é dele. Você falou uma coisa interessante aí, né? Você, em alguns momentos do nosso papo, você falou sobre ambição. E eu percebo que, acho que, como tudo no mundo, é muito cíclico, né? É um momento que falava muito sobre ambição, sobre crescer, se desenvolver. Hoje já existe uma conversa meio que como se a ambição não fosse uma coisa tão boa. E as pessoas confundem um pouco ambição com ganância. Qual é a sua visão sobre isso, sobre a ambição? O poder da ambição e a diferença dela para a ganância? Cara, eu acho que ganância é uma coisa que é só para mim. Eu vejo isso, tá? É só para eu crescer. Eu acho que ambição é algo que é mais
é muito maior do que eu. Não para em mim. Por exemplo, eu tenho uma ambição muito grande profissional, porque eu sei o que eu gero de transformação na vida das pessoas que se aproximam e que consomem nosso conteúdo. Você foi um cara que foi atingido, foi transformado pela metodologia. Eu também fui. E eu costumo dizer, cara, a pessoa está morrendo ali e eu estou no meu barco. A pessoa está morrendo. E daqui a pouco vem uma onda, o mar ficou revolto, mais onda, está mais mexido. Começou a chover agora e a pessoa está morrendo. E aí tá todo mundo no barco, meu Deus, meu Deus. E eu olho para trás e eu vejo uma boia. Caraca, a boia pode salvar aquele cara. Aí eu pego a boia, abro um baú, boto a boia dentro e finjo que não tenho. Cara, que loucura é essa? Que loucura é essa? Agora, se tem uma pessoa morrendo ali e eu tenho uma boia, eu jogo lá. Então, eu não quero que isso pare aonde eu tô aqui agora. Eu tenho uma ambição muito maior de levar isso para o maior número de pessoas possíveis, com uma missão de vida profissional, uma missão profissional. E tem muita gente que está perdida na vida porque não tem essa missão interna de querer construir algo. Isso me move muito. E ainda, se for de falar de espiritualidade, eu acredito que quando eu chegar no céu, Deus vai me cobrar disso. E aí? Cadê aquelas tantas vidas que eu botei na sua mão? O que foi que você fez? Servo bom e fiel, ele vai dizer, entra aqui comigo. Então isso me move muito, cara. Isso me move muito. Então a ambição, ela meio que está conectada com o crescimento ali da humanidade, né? Eu vejo ambição não para em mim. A ganância para. A ganância é só para mim. Eu quero para mim. Eu quero para mim. E o outro, não quero saber do outro, não. Isso é ganância. Isso provoca escassez. Isso é escassez que para um ganhar, ele não está nem preocupado se os outros ganham, é só para ele um egoísmo, é uma pessoa escassa. Eu acho não, que a ambição existe algo maior que não para só em você. A pessoa que liga uma ambição, ela entende do impacto na sociedade. Isso até se volta para ele, que se ele parar, ele inclusive mexe com o caráter dele, tá? Sim. Se eu hoje me tranco e paro de jogar boia, eu sou... Que tipo de característica você falaria para alguém que está se afogando e não joga essa boia? Então, sei lá, cara, e são as piores características possíveis, eu estou falando aqui. Mas não, se eu tenho algo poderoso na minha mão e que eu posso crescer muito, e quanto mais eu crescer, mais vidas são transformadas, isso para mim é o que mexe na ambição. Isso falando de profissional, tá? Agora falando de corpo. Ambiciona um corpo dos sonhos aí. Por quê? O que você quer com esse corpo dos sonhos? Esses porquês, eles precisam ser respondidos e que não pare só em você. Eu olho dessa forma, tá? Você até botou como exemplo, né? Eu queria estar saudável porque eu preciso estar perto da minha família, crescer, ver meus filhos crescerem. Eu quero brincar com as minhas filhas. Eu não quero chegar e ficar enfiado num sofá porque eu não tenho energia. Sim. E eu já vivi isso, tá? Tá no sofá sem energia... Correria, né? Correria o quê, amigo? Quando você liga essa ambição, amigo, você cria energia onde você não tem. E aí as pessoas... às vezes... eu estava observando muito, tenho estudado um pouco sobre burnout. Sim. E o excesso... o excesso de trabalho faz as pessoas ficar com burnout. Eu não creio que é isso, não. Eu creio que é a falta de uma missão grandiosa, é a falta de ferramentas durante a rotina que alivia emocionalmente. Outro dia eu estava conversando numa mesa, as pessoas dizendo, não, cara, cientificamente, o que ajuda no burnout? Para você, olha, cientificamente, luz do sol e tal, as pessoas falam, aí chegou na minha vez assim, e tu, Wilson, o que te ajuda a trabalhar tanto não entrar nesse burnout? Eu, cara, ver vídeo engraçado. Ver vídeo engraçado? Ver vídeo engraçado, para mim, é uma ferramenta. Para dar uma aliviada. E eu começo a sorrir, eu brinco com os meus amigos, eu me divirto, eu sorrio no ambiente de trabalho também, porque eu acredito que aquilo é importante dentro da minha jornada. E a pessoa olhou para mim, caraca, será que tu ia falar de neurociência, alguma coisa? Amigo, e se a gente for estudar na neurociência? Faz sentido. Faz sentido. Eu preciso disso. Desse disparo emocional, essas risadas, boas gargalhadas. É isso que me ajuda. Às vezes eu gosto sempre de falar que o básico bem feito, ele ajuda em quase tudo, né? Esse é o básico. Eu preciso de um momento para poder distrair, desconectar um pouquinho, dar risada e não levar a vida tão a sério. Isso já vai te desafogar ali a questão do burnout, né? E é muito bom saber por que você está fazendo.
Você estava falando e eu me lembrei agora disso. Piscina de gelo. É bom? Não é? É só hype do momento? Cara, o que significa essa piscina de gelo? Serve pra quê, né? Serve para quê? O que está sendo levado ali para a piscina de gelo estar ali? As pessoas entram na parte de neurociência, da troca, tal, não sei o quê. Cara, eu olho com um simples detalhe. O dia frio, entrar na piscina é legal? Não. Não. Como é que eu vou começar na minha jornada? É importante adiar o prazer imediato? É importante enfrentar desconforto? É. Você acha que entrar numa piscina de gelo, você que está aí nos ouvindo, entrar numa piscina de gelo, 5 horas da manhã, por mais que nós estejamos na Bahia, Salvador, o maior sol, entra Não numa é piscina, confortável. entra numa piscina de gelo 5 horas da manhã. Meu amigo, é desconfortável. Agora, desenvolve a mentalidade todo dia. Peraí, esse desconforto aqui eu enfrento. Esse desconforto eu enfrento. Esse desconforto eu enfrento. Para quê? Para estruturar dentro de mim uma mente capaz de enfrentar desconforto. Agora eu tenho que ir para academia todo dia cedo, 6 horas da manhã. Pegar ferro, meu amigo, me gastar ali que... Caraca, é desconforto? É claro que é. É claro que é. Você tá no seu casamento e tua esposa te chama numa hora que tu tá fazendo algo e às vezes desconforto. Vai ter desconforto. Tua filha quer brincar no momento que tu tá querendo descansar. Vai ter desconforto. Então, usar uma piscina de gelo como algo que prepare a minha mente para aquilo, essa intencionalidade do por qual razão eu estou fazendo esse mecanismo aqui, porque a piscina de gelo é só um mecanismo de preparação, mas preparação para quê? Assim como acordar e ir para academia é mecanismo de preparação para quê? Eu sei que tem os efeitos de saúde, endorfina, mas é um mecanismo de preparação. Isso é uma parada interessante, né? Eu gosto de malhar muito pela manhã. E até saiu um pouquinho da minha rotina de excelência ultimamente, mas pretendo voltar. Mas eu sempre sinto que no dia que eu acordo 5 horas da manhã, eu vou pra academia, aquele dia eu posso fazer qualquer coisa. Amigo, eu sempre ouvi isso na minha vida e dizia assim, que bobagem. Eu ser bem vulnerável. Eu dizia assim, que história é essa? Ainda dizia assim, ó, eu sou da noite. Acordava tarde, dormia tarde. Não, eu sou da noite. Ainda tinha as minhas justificativas. Dizia assim, porque na hora que o pessoal vai dormir, o silêncio, tá? A historinha, né? Mas olha só, vamos entender o por trás. Por que ir para academia de manhã cedo, enfrentar esse desconforto, vai ser bom e teu dia rende mais? Olha o que está ali estabelecido, níveis de endorfina, testosterona, essa parte ok, parte da saúde. Mas a mente também, peraí, no primeiro dia eu vou logo pro desconforto aqui. Primeiro momento do dia, você já enfrentou e não deixou nada te vencer, né? Começa a olhar o que tu não gosta de fazer como um mecanismo de preparação para enfrentar o desconforto. E que você vai ter ganhos a médio e longo prazo. Às vezes a curto não, mas a médio e longo prazo é extraordinário. É extraordinário. E a mente vai ficando forte, cara. A mente vai ficando forte. E aí, voltar para tua pergunta lá do começo. O padrão nas pessoas de excelência. Para mim, isso aqui é um padrão. Enfrentar o desconforto. Aprender a ter uma vida, sentir prazer numa jornada de enfrentar desconforto. Isso aqui para mim é extraordinário demais, cara. Só por isso eu entraria numa piscina de gelo. Eu nunca entrei numa piscina de gelo, tá? Mas só por isso, caraca, piscina de gelo para isso. Poxa, que desconforto. Quem tem chuveiro quente em casa, às vezes não quer nem botar água fria porque é desconforto. Poxa, se eu não tivesse... Eu já botei como motivo de gratidão na minha jornada assim. Nossa, que extraordinária a pessoa que criou esse chuveiro elétrico. Poxa, o que seria da minha manhã sem um chuveiro elétrico? O que seria? Ia tomar banho do mesmo jeito. Ia fazer o que precisa ser feito. Eu ia enfrentar esse desconforto aqui. Cara, é o que eu tenho para hoje. É um chuveiro gelado, então vai pro chuveiro gelado, cara. Agora, faz o contrário. Ah, não. Vou tomar banho de noite para não tomar banho de manhã porque a água é muito gelada. Agora, o que você está fabricando dentro da sua mente também? O monstro que você está começando a criar. E tudo bem, estrategicamente no começo é bom. Só que eu não estou falando sobre o ato de tomar banho.
O ato de entrar no chuveiro de manhã é o que você está construindo nessa cabeça. O que tem por trás, né? O background ali do Tem por trás. processo. Né? Você comentou sobre essa questão da ambição, que está conectado com quem a gente está falando aqui. E você deu o exemplo do seu irmão, né? Que tá do jogo, coisa e tal. Você acredita que a ambição ela é o combustível para o sucesso? Tem alguém que consiga alcançar sucesso sem ser ambicioso? Cara, eu acredito que não. Acredito que não. A ambição é esse combustível de querer. Querer mais do que qualquer outra coisa, tá? E não é um querer assim de... Porque querer não é poder. Se querer fosse poder, todo mundo tinha barriga de tanquinho, né? Mas não, querer não é poder. Mas algo que não é simplesmente na palavra querer. É algo que eu deseje ardentemente mais do que qualquer outras coisas boas, inclusive. Steve Jobs tem uma frase que diz que foco não é dizer sim simplesmente porque você quer. É dizer não para a infinidade de prazeres que estão ao teu redor. As distrações que poderia ser, mas as distrações boas. As distrações boas. Porque as que não são boas, você já sabe que tem que dar não. Você já dá negativa, né? Então, eu acho que essa ambição ela é forte no sentido de não é só um querer, entendeu? É um desejo ardentemente acima de qualquer outra coisa aquilo, tá? Por exemplo, a longo prazo, minha família é a coisa mais importante para mim. Você acha que eu não preciso desejar minha esposa ardentemente, construir minha família, proteger o meu lar, educar meus filhos para que no futuro... É uma construção diária e não para, é até o último dia da minha vida. Não de forma sempre ativa, porque minhas filhas vão crescer e vão casar, vão construir a família. Ter a vida mas até esse momento de sair, eu preciso estar construindo algo sólido. Essa é a minha missão com as minhas filhas. Essa é a minha missão com a minha esposa. Eu preciso dizer não para um monte de outros prazeres. Claro, às vezes eu estou num ambiente que... Às vezes um aniversário de adulto. Porque aniversário de criança é diferente, né? Sim. Aniversário de adulto, que as pessoas estão bebendo, bebida alcoólica. Vai ter uma hora que aquilo não vai fazer sentido para minha família, para minhas filhas. Sim. Tenho filho de 2 anos e uma de 6. Não faz sentido esse ambiente mais. Tu não frequenta mais ambientes que as pessoas estão bebendo. Não estou falando sobre isso, não. Eu estou falando que vai ter um momento que, por exemplo, na minha família, cara, vai ter um aniversário, a galera começou a beber, cara, não está mais dando certo. Eu vou no aniversário de um amigo. O amigo... Eu não bebo, mas o amigo bebe, eu respeito. Mas se eu ver que aquilo está entrando a níveis de alteração e que não é mais um ambiente para o meu lar, eu preciso tirar. Então, mas às vezes eu queria ficar lá com os meus amigos. Só que para o que eu estou construindo, tá? Então, às vezes, essa ambição ela vai te mover até a dizer não para os prazeres, para aquilo que é bom, em prol de algo mais lá na frente. Então, eu olho muito para a ambição assim. Ela vai ligar o foco, ela vai ligar a disciplina, ela vai ligar a determinação, ela vai ligar dizer não para os prazeres imediatos. A minha capacidade de dizer não vai vir disso. Algo que eu queira, deseje ardentemente lá no futuro. Se não... Eu fico ouvindo agora você falando sobre isso, né? Você colocou os 2 pontos, tanto no sucesso profissional como sucesso pessoal ali de Sim. construção de família. E eu sempre me pergunto o seguinte, será que realmente... 2 pontos, né? Primeiro, será que a gente consegue colocar ambição em quem não tem ambição? E o segundo ponto é, será que tem gente que nasceu para não ter sucesso? Igor, olha que interessante que você acabou de falar. Teve uma época da minha vida que eu não tinha ambição. E aí é onde entrou a Febracis na minha vida. Tinha uma época que eu não tinha mais ambição. Eu tinha entendido, em algum momento eu aprendi que minha vida era aquilo ali mesmo. Eu estava fadado aquilo ali pro resto da vida. Por quê? Porque eu não tinha estudado, eu não tinha escutado minha mãe quando ela me disse várias vezes para eu estudar, me dedicar. Sim. Eu não tinha escutado... enfim... E aí, diante de muitas frustrações, eu me acostumei com uma mente frustrada. Do mesmo jeito que a pessoa começa a enfrentar o desconforto e vira um estilo de vida, eu levei como estilo de vida uma vida frustrante. E tinha aceitado, cara, que aquilo era para mim. Não, é isso mesmo. Fazer o quê? Não me dediquei, não estudei... E aí eu olhava para os meus primos, aí vinha a comparação nesse momento, meus primos todos médicos, que profissionalmente é uma carreira que
performa muito bem financeiramente, né? É bem remunerada. Eu disse assim, meu Deus, agora já foi. Passou. Minha vida já foi. Perdi o bonde. Perdi o bonde. O cavalo passou selado, eu não montei. Cara. E nesse momento, eu me acostumei com a frustração. E aí eu comecei a avaliar a minha jornada. Onde isso aqui tinha aparecido, surgido na minha vida? Desde lá de trás. Eu vivi um ambiente de muita frustração na minha infância. Era muito bom, tinha muita coisa boa, mas as frustrações também foram fortes. De olhar para o lado e ver amigos e familiares e primos com condições muito melhores, notas. E eu vivi uma fase de comparação de notas. Isso foi uma conversa que eu tive muito importante com a minha mãe, que eu me sentia menor do que os outros mediante notas e que eu entendia a intenção dela de me provocar para estudar, mas que tinha ficado um sentimento e eu queria perdoá-la. Foi muito interessante esse movimento. E aí onde comecei a estudar, cara, que isso tinha origem na minha vida, isso tinham memórias que me atormentavam, vou dizer assim, e que se eu não me trabalhasse nesse passado, eu ia ficar puxando essa frustração diariamente e como estilo de vida, a frustração reinava dentro do meu lar, dentro da minha vida, na verdade isso. Você normalizou, naturalizou, então, Normalizei. a questão da mediocridade, né? Normalizei e comecei a ver aquilo como algo natural de onde eu levei minha vida. E comecei a entrar nesses questionamentos internos. Poxa vida, por que eu existo? Por que eu tô assim? Por que isso aconteceu comigo? Poxa vida, devia ter escutado mais minha mãe, meu pai. Falaram tanto isso pra mim, eu não dei ouvidos. E agora? E agora? E agora? Só que quanto mais essas perguntas vêm, você entende que elas mais abafam. E não só abafar, mas me afundam. Sim. E até que eu vi num livro do Paulo Vieira chamado O Poder da Ação. Muito bom, por sinal. Se eu não me engano, é o capítulo 6, o Questione-se. E eu comecei a olhar assim, olha só essa pirâmide aqui. As pessoas de maior fracasso, a base da pirâmide, a maioria da população, elas se questionam mal. Elas se questionam, por que eu existo? Por que isso acontece comigo? Eu devo ter jogado pedra na cruz. Eu tenho problema, por quê? Porque sempre afundando. Um outro nível, eles começam a se perguntar assim, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer para ter um nível melhor? E a pirâmide vai subindo até um ponto de as pessoas de maior sucesso, elas querem deixar algo muito maior do que está dentro delas. E elas se perguntam assim, o que eu vou gerar na minha geração com isso aqui que eu faço? Qual é o impacto do que eu faço aqui? É como as pessoas começam a se perguntar a razão, o propósito. E aí, onde eu estava, eu não quis ir subir para o último. É muito bom questionar esse último. Mas eu cheio de dúvidas, como é que eu vou responder? Uau! Responder as questões da humanidade. Quis ir por níveis. Tá, eu devo me perguntar o que fazer para sair desse problema? Não. O que eu devo primeiro? O que eu quero conquistar? Interessante. O que eu quero conquistar. Só que a falta de ambição, a frustração, me fazia sonhar muito pouco. Um passo bem aqui. Até porque se eu criasse um sonho muito grande, era fácil me frustrar de novo. Então eu comecei a galgar sonhos pequenos, me perguntando, ok, eu olhei esse resultado bem aqui. O que eu preciso fazer na minha rotina para chegar ali? E aí comecei a fazer perguntas, tinha aprendido sobre perguntas. O que eu devo executar para conquistar aquilo? De quem eu preciso me aproximar para conquistar aquilo? Quais livros eu tenho que ler para conquistar aquilo? Que vídeos eu tenho que assistir? Que filmes? E eu aprendi tudo isso no Formação em Coach, né? A fazer essas boas perguntas junto com o livro do Paulo. E fui subindo de andar nessa pirâmide até entender porque verdadeiramente eu existo, qual é o meu propósito, o que eu vim fazer nessa terra, qual é o meu chamado. Porque as pessoas querem sair do lado de baixo e ir para esse topo, e quanto mais se pergunta isso, pior fica. Pior fica. Se a gente analisar sua resposta, eu traduziria em... Acho que a ambição está dentro de todo mundo,
Basta realmente ele focar naquilo que é necessário, né? Eu acho que todo mundo pode ter ambição no final das contas, né? E do que você estava falando, só que a ambição, voltando para isso, aquela frustração demais me botou numa vida de frustração. Eu comecei a sonhar pequeno, fui sonhando grande, 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 grande. E hoje eu aprendi a sonhar muito grande e partir isso em pequenas partes. Pequenas etapas, né? Desses marcos até chegar lá, eu estabeleço a minha rotina para chegar no próximo marco, os livros que eu tenho que ler, toda essa rotina, e cada execução de cada pequena ação eu vou celebrando. E eu vou acostumando a minha mente a sentir prazer na realização. O que eu antes era viciado em... E vamos trazer emoções. Emoções têm uma descarga química no corpo. A neurociência explica bem isso. Se eu fiquei viciado em frustração, é como se eu fosse me viciar agora em realização. E agora a ambição foi sendo plantada e foi crescendo dentro de mim. E hoje eu sou bem ambicioso em trabalhar e fazer o que eu faço, seja no trabalho, dentro de casa, no meu casamento, com as minhas filhas, com os meus pais, com os meus irmãos. Eu sou muito ambicioso em ter o melhor relacionamento com eles, o melhor corpo, a melhor empresa, o melhor negócio, os melhores resultados, o melhor faturamento, o maior lucro. Sempre acontece como eu quero? Não. Mas o meu prazer na jornada não é só no resultado. É em seguir o dia. Às vezes, muitas vezes, o cara que eu tenho para hoje, para agora. E faço e sinto prazer. E faço e celebro. De mínimas celebrações a um estouro dentro da empresa. Pá! Explodir grandes resultados. Só que eu fui agora entrando no nível de satisfação de resultados. Wilson, é tudo muito lindo assim? Não, amigo, claro que não. Aqui não é mundo cor-de-rosa, não. Mas eu tenho um estado em preparação. E com essa mente, por mais que quando aconteça algo errado, é fácil agora juntar com essa minha mente agora de estar... Vou falar aqui uma mente mais positiva, uma mente mais otimista, mas mediante o que acontece, fazer boas perguntas e não mais voltar para aquele onde estava afundado. Cara, isso me dá uma qualidade de vida. E eu sei que problemas vão acontecer. Mas o que eu costumo dizer, se com as ferramentas tem seus desafios, agora imagina sem. Imagina sem. Costumo dizer, a Febracis, ela não me deu um curso de como resolver meus problemas, não. Ela me deu um estilo de vida. Mais uma vez, né? Tipo, faltava direcionamento e o conhecimento que você adquiriu no processo ali da Febracis, do coach, te ajudou a entender qual a direção que você tinha que tomar, tanto de aprendizado. Você falou algumas coisas aí que eu me recordo do livro Essencialismo, que eu acredito que você já deve ter lido também, né? Essencialismo, que ele fala exatamente sobre isso, as pequenas vitórias. Você tem um sonho grande, você não vai pegar e dar um salto, né? Você vai construir a escadinha, passo a passo, você vai subir uma etapa de cada vez e vai comemorar as pequenas vitórias. Quando você se acostuma com isso, fica mais fácil você se acostumar realmente com o sucesso e caminhar na direção do sucesso, né? É isso, cara. E você estava falando de ambição, olha como é interessante. Aí a gente fala disso, aí tem pessoa que olha assim e diz assim, que bobagem. E aí eu tenho muita compaixão por esse tipo de ser humano, porque eu entendo que aquela mente ela está muito crítica. Isso eu já vivi, é muito doloroso. Só para trazer essa questão, né? A pessoa também que entra nessa linha de o que escuta e diz assim, Desdém. Desdenha, é crítico, é cético. Ele também tem um nível de insatisfações e de frustrações e de autocrítica muito grande. Isso é doloroso. Mas eu acredito muito porque eu vivi isso. Essa celebração, essas pequenas celebrações a grandes, e meio que me viciar em realização, mas entendendo que vai ter alguns fracassos na jornada, mas ok. Mas com a mente de realização, fazer perguntas poderosas de sabedoria, explorar resultados, explorar novos planos de ação, comportamentos diferentes, pensamentos diferentes. Aceitar tudo isso também, dentro da jornada, é importante, tá? Essa questão da jornada, ela é realmente intrigante, porque... Eu acredito que eu aprendi isso na Febracis, mas eu acho que já está tão enraizado em mim que eu nem tenho mais certeza, né? Mas do seguinte, você não vai ter prazer só no resultado final, né? Se você ficar só esperando o resultado final, você nunca vai comemorar, você nunca vai viver realmente o gosto, saborear realmente as coisas.
Você tem que saborear o processo, a construção. O resultado final é só... É uma etapa de tudo que você está construindo, né? E se não, cara, eu tenho picos de felicidade. Como é que eu vou ser um cara feliz se eu só tenho picos momentâneos? Ah, bati minha meta, celebrei. Tá, vamos supor que é a meta do mês. Aí eu celebrei quantos dias dentro de 30? 2? 1? 3? Só no fechamento do mês? Fechamento do mês? No dia que eu peguei minha comissão? No dia que eu tive aquele lucro? No dia que eu fiz minha divisão de lucros? Falando empresarialmente, falando de resultado voltado para o lucro, né? Só aquele dia? E os outros 20 e poucos dias do mês? Se eu achar que eu sou o que momentaneamente eu sou, não. O que eu sou é a minha rotina, cara. É a minha rotina. O Paulo Vieira estava falando um dia desse assim, olha para mim aqui agora. Poxa, hoje eu tô no nível aqui, ó, forte, corpo forte, saudável. Só que eu não sou o meu presente, não. Tu tá olhando para mim agora, eu não sou o que tu tá vendo aqui. É tudo que você eu construiu, sou o acúmulo, né? da minha genética, do meu sono, da minha alimentação, do o líquido, água, dos nãos que eu disse. Ontem eu tava num jantar empresarial, aquele que eu te mandei a foto, que a gente está fazendo, né? Fazendo um grande ecossistema aqui na Bahia, de grandes empresários. E eu tava lá na minha salada, cara. Na minha salada. E eu, caraca, que molho de mostarda gostoso, cara. Você provou desse aqui? Aí o outro diz assim, não, amigo, eu não curto muito salada, não. Tu gosta, é? Caraca, um molho desse aqui. Mas nem sempre foi assim, não. Tá? Eu fui construindo isso ao longo tempo, né? Mas o que a pessoa estava vendo ali de resultado... Peraí, bora olhar para o restante. As pessoas falam muito assim, né? O palco e o bastidor, né? Sim. Vamos olhar a rotina, cara. Vamos olhar a rotina de excelência. Vamos olhar a construção diária. Um cara que tem sucesso, ele não tem sucesso por acaso. O Paulo Vieira fala assim, ó. Lá no Ceará tem uma tartarugazinha chamada de jabuti. Sim. Ele diz assim, e lá no Ceará tem um termo chamado assim, eu vou pegar aqui e eu vou subir na árvore. Aí eles dizem assim, eu vou trepar na árvore. Sim. Eu vou me atrepar, eles dizem, né? E aí o Paulo fala assim, no dia que você vê um jabuti trepado numa árvore, alguém botou ele lá. Não foi ele que foi construir, não. Por quê? Porque não é natural. No dia que você vê alguém tendo sucesso e mantendo e permanecendo sucesso, amigo, ele não foi colocado lá. Porque o jabuti, que ele começar a se mexer, ele cai. Esse cara que foi colocado no sucesso e ele mantém o sucesso, não foi da noite pro dia, foi construído. Até porque se alguém botou ele lá, só momentaneamente, eu vejo isso em empresas. Sucessão familiar. Sucessão empresarial. O pai deixou a empresa pro filho. O filho não estava pronto. Em gestão, em liderança, em processos, em acompanhamento de indicadores, em acompanhamento comportamental do time, liderança. Tem todos esses aspectos dentro de uma empresa. Para manter aquela empresa naquele nível de resultado que vinha mantendo, não vai. Você falou, eu até anotei aqui, né? Eu sou o acúmulo da minha jornada. É isso. Sensacional isso. Eu sou o acúmulo da minha jornada. Parece uma frase de efeito, né? Eu sou o acúmulo da minha jornada. Mas é sensacional isso, porque tipo, a gente não é só aquilo que a gente está vivendo aqui agora, né? Toda uma construção, todo um processo, tudo que vem que você vai plantando e a gente volta e acaba ficando... Parece meio repetitivo, mas é a questão da rotina, do hábito, né? Você é aquilo que você faz repetidamente. Eu vejo muito essa frase no Instagram, aquelas frases que o pessoal posta. Você é aquilo que você faz repetidamente, mas a forma que o Wilson colocou aqui agora, eu sou o acúmulo da minha jornada, realmente me deu até um E, amigo, tem uma frase start. que diz assim, ó. Você é aquilo que você come. Já viu isso? Já. Agora pega comer, não só de comida. Agora, vamos lá. Você é o que você come, o filme que você assiste, o que você lê, a música que você ouve, a mesa que você senta, a conversa numa mesa. Tem um livro, né? Não sei se você já viu, é O Poder das Conexões. Não conheço. Ele é um estudo de Christakis e Fowler, 2 pesquisadores, e do livro tem aquela famosa frase, né? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E ele fez um estudo, cara. Ele fez um estudo, ele viu que a depressão é contagiosa, assim como a felicidade, a riqueza financeira e a pobreza.
magreza eu ia dizer gordureza, né? Gordura, saúde e doença. Por quê? Porque ali não é que a saúde e a doença, mas é o estilo de vida. Estilo de vida. E aí ele fala, coloca um gordinho para andar com 5 magrinhos. Esse gordinho, ele vai entrar numa rotina, ele vai ser constrangido, ele vai mudar, cara, não tem como. Assim como esses outros 5, eles vão engordar um pouquinho também. Porque em algum momento alguém vai aparecer vai existir um equilíbrio ali. Em algum momento, para esses 5, vai aparecer um tipo de comida que não era... Mas ele vai dar uma beliscada, então ele engorda um pouquinho. Mas também o magro vai chegar num lugar que, meu amigo, só tem esse tipo de comida aqui. Mas eu tô com fome, eu não como isso, amigo, é o que tem. E não tem para onde correr, ele vai ter que entrar, vai entrando naquele estilo de vida. Tá? Então, isso acontece muito. Então, se a gente pegar, cara... Você é o que você come, o que você bebe, o que você conversa, o filme que assiste. A vovó era muito sábia, né? Ela dizia assim, me diga com quem andas, que eu te direi quem és. Se a gente pudesse expandir, é assim, ó. Como saber o resultado de uma pessoa, para onde é que essa pessoa vai chegar? Me diga com quem tu andas, que filme tu assiste, que música tu escuta, que conversa tu tem na mesa, que tipo de pessoas que tu andas, se é casado, que tipo de casamentos andam ao teu redor. É fácil determinar onde é que você vai chegar. É fácil. É fácil. Um cara que preza pela família e ele começa a andar nos lugares que é só disfunção familiar, cara, ele vai ser consumido daquilo. De palavras. Anda um casal com um casal que vive brigando. E farpas. E aí, quando você tá sozinho com eles, você vai chegar para ter a conversa. Poxa, cara, não fala assim não. Agora... Aí vai começar e ele vai te contaminando, como se fosse assim. Sim. E daqui a pouco, de tanto ouvir aquilo, você vai começar a criar imagens dentro da sua mente. Você vai empilhar essas referências, né? E, cara, tá consumindo aquilo direto. Então, eu sou o acúmulo da minha jornada. Acho que isso é o que o pessoal chama de ambiência, né? Eu acho que é o termo. Ambiência. Lá no Paulo, na Febracis, a gente chama muito... O Paulo criou isso, né? Ele chamou de ecossistema, de metanoia. Sim, você quer mudar de vida? Anda com... Você vai ter que... Você quer outro nível de vida? Começa a fazer gestão dos lugares que você anda. Ou seja, o que é gestão? Se eu quero chegar num lugar, eu preciso fazer gestão dos ambientes. Esses lugares fazem sentido? Os que fazem sentido permanecem, os que eu não faço, eu preciso ter um plano de ação com aquilo. Às vezes isso é bem complicado, né? Que às vezes esse lugar que não faz sentido para onde ter na sua vida, para onde você quer chegar, às vezes sua família está inserida ali, né? Seus pais, seus tios. É difícil você se desconectar, né? E agora eu quero trazer assim ainda, ó. Vou falar de lugares primeiro. Onde eu quero levar as minhas filhas de nível de família? Tem lugares que eu frequentava que hoje eu não frequento mais. É porque aquele lugar é ruim. Cara, não. E eu não vou julgar, não. Eu estava ali um dia desse. Mas hoje não faz sentido. Tá? Tem pessoas... eu vou excluir todo mundo da minha vida. Cara, tem gente que fez isso bem radical. Eu fui um. Eu excluí todo mundo primeiro, num primeiro momento, para ver quem estava comigo. E a partir do retorno, eu fui entendendo quem eram meus amigos. Cara, até dos familiares eu me afastei com força. Eu disse, cara, eu preciso dar sabe, eu li o livro do Paulo, aquele vermelhinho, Autorresponsabilidade, Poder da Autorresponsabilidade. E ali eu chamo aquele livro de cartão vermelho. Ele é até pequenininho e vermelho, né? Sim, sim. Cartão vermelho. Para, sai, vai pensar o que tu fez. Eu parei. Cara, fica tranquilo. Quando ele diz assim, fica tranquilo, tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece. E aí, lugares... Vou ter que fazer gestão dos lugares, das pessoas e dos conhecimentos. O conhecimento é mais fácil. Os lugares foi mais fácil também. E as pessoas? O que tu fez com teu pai, Wilson? Que não te ajudava em alguma coisa? Eu comecei a checar o que eu conversava com meu pai, Igor. E eu comecei a trabalhar tempo e espaço com meu pai. Tempo e espaço. No tempo necessário, eu me distanciava. E até mesmo,
eu vou pra casa de praia. Wilson, como é que tu vai se distanciar do teu pai na casa de praia? Calma, amigo, tô conversando com ele. Entrou num tema que não é tão interessante, que disparava algo em mim. Não é sobre ele, é sobre mim. Deixa ele no banheiro. Encerrava. E voltava já. Beber uma água. Mas eu preciso ir gerenciando as minhas emoções. Porque eu tinha muitos sentimentos de inferioridade, de insegurança. E meu pai é um cara muito inteligente. E diante do que ele sabia, e começava a compartilhar e me ensinar, eu dizia assim, meu Deus, tinha hora que eu queria falar alguma coisa para ele, ele me rebatia, me ensinando algo novo. E eu entendo o que ele estava fazendo. Só que em mim gerava um sentimento de, poxa, de insegurança, de inferioridade. E eu quando eu comecei a sentir isso, peraí, deixa eu ir beber água. Eu não descartei meu pai, eu não descartei minha mãe. Eu comecei a entender e gerenciar o meu contágio social. Assim como muitos casais que eu e minha esposa a gente andava, a gente via, é um casal, meu Deus, não tem como excluir essa pessoa, é familiar. Mas espera aí, quando começar uma discussão que ele fala mais alto e ela mais alto e eles querem ganhar no grito, opa, bora ali. Já deu. Já não é o momento, né? E aí tem pessoas que eram viciadas. A pessoa vinha para falar mal de outra pessoa. Peraí, mas não é a pessoa que é viciada em falar mal do outro, não. Eu também sou viciado em ouvir. Calma aí, quando eu tô ouvindo demais, não é o outro, sou eu. Então eu comecei a gerenciar, por isso que eu chamo, gerenciar o contágio social. Sim. Às vezes vai ter lugar que você vai ter que sair, vai eliminar, ok? Vai ter pessoa que você vai ver que não faz sentido e vai eliminar, ok também. E não é porque a pessoa é mal, não é sobre isso. Não é um ato de como é que eu posso dizer, de arrogância. Não, cara, só não faz sentido, tá? Eu tenho uns amigos que entraram numa jornada de vida que, cara, eu sofri muito tempo na minha vida. E ali entrou bebida, entrou droga. E por muito pouco eu não entrei nesse mundo. E quando eu volto, aquelas pessoas eu converso sobre um tipo de tema. E sabe o que eu noto? As pessoas quando chegam até mim agora, elas conversam de outros temas também, que é compatível comigo. Daqui a pouco, quando o ambiente não está tão interessante, eu saio, cara. Eu não descartei. Não é que eu sou uma pessoa melhor e mais evoluída, não. Mas tem um time certo que não faz sentido. E também saber o seu limite próprio, né? De esse momento aqui não tá mais combinando comigo. Agora tem algumas pessoas, amigo, que eu precisei excluir de verdade. De verdade. Pessoas que eram narcisistas, controladoras, queriam só jogar medo em mim, queriam que eu fosse um capacho, queria para eles, e quando eu pedia, não. Tipo, tive um amigo que chegou para mim e disse assim, tu falou isso aqui pro Igor? Eu, não, cara, não falei não. Falou assim, eu tô sabendo. Cara, eu não falei, eu tô te falando a verdade. Ele, se eu souber, viu? Eu disse, cara, se eu souber, a gente nunca mais vai ser amigo. Então nunca foi amigo. Aí eu comecei a mapear isso aqui, entender, cara. Esse cara, por exemplo, descartei, me afastei. E não é que do nada ele nunca mais veio. Não é do nada, sempre esteve. Só que o problema não era ele também. Era eu que também me permitia me alimentar disso tudo. Então, eu comecei a fazer esse gerenciamento. Teve lugares, pessoas que eu tive que excluir mesmo. E conhecimentos quando eu falo que tipo de leitura que eu falo que eu faço que não é agradável? Que tipo de sites? Eu entrava num site de notícia muito famoso aí. Cara, o site só vinha porcaria. Televisão, só assistia. Hoje em dia, principalmente esses grandes sites só falam de miséria, né? Miséria, problema, perigo. E quando eu fui ver também, estudar um pouco mais sobre isso, é uma estratégia de manipulação. Sim. De gerar pânico, medo na sociedade. Controle, né? Controle. Cara, eu vou fugir disso aqui. Esses canais aqui não me pertencem mais, não. Então, tem lugares que eu posso excluir, pessoas que eu posso excluir, conhecimentos que eu posso excluir. Também tem lugares que eu preciso fazer gestão do tempo e espaço, pessoas de tempo e espaço, e as mesas e os conhecimentos, tempo e espaço. Tá? Ok. Tem mesa que eu não estou tanto aprendendo, mas eu sinto que ali tem um propósito para eu ensinar. Também tem mesas que eu preciso me calar para eu aprender um pouco mais. Então eu vou administrando, fazendo a gestão desses ambientes também. Então, para deixar isso bem claro, isso é o que faz sentido para mim. Essa gestão do ecossistema, né?
E aí, ainda tem outro detalhe no meio disso tudo. Eu falei sobre exclusão, gerenciamento do contágio social, gerenciamento dos lugares, pessoas, conhecimentos, mas também agora eu preciso adicionar lugares novos, Sim. pessoas novas, conhecimentos novos. Então, além de excluir, manter e trabalhar esse contágio, lugar, pessoas, conhecimentos, eu também preciso trazer algo novo para expandir e mudar a minha cabeça, viver uma transformação na minha mente. E aí eu procurei lugares. Eu lembro disso, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos em 2010, pela primeira vez. Cheguei lá nos Estados Unidos, olha como é interessante. Ali me caiu uma ficha. No Brasil, não era comum você chegar num restaurante e escolher a sua alimentação num tablet. Sim. Não era em 2010. Mas nos Estados Unidos era. Quando eu aprendi sobre lugar, pessoas e conhecimentos, adicionar, cara, uma mente empresarial que vai num outro país, expande as suas referências, ele chega aqui para aplicar, ele lidera, ele inova. Ele inova não porque ele é o disruptivo do mercado e do mundo, não. Mas ele viu e ele trouxe para dentro da empresa dele como um incremento que talvez no setor dele, no local, ele é o inovador. Ele tá, cara, extraordinário isso. Então a gente precisa estar expandindo as nossas referências para que a nossa mentalidade cresça e junto com isso novos comportamentos, nova forma de pensar, novos sentimentos. E eu costumo dar esse exemplo aqui. E também tem lugares que te moldam a ser diferente. Eu dou até esse exemplo. Eu tinha um amigo surfista da época que a galera brincava com ele assim, cara, se cair um caminhão de pente na frente dele, ele não pega nenhum. Só andava assanhado, tava nem aí, batia aqui no cabelo e saía. E o cara parecia o Agostinho Carrara, roupa... Mas não é que naquele aniversário ou para ir para a igreja, ele não se arrumava, tomava banho e se penteava. Ali, cara, olha como um lugar. Ele molda a pessoa a entrar naquele lugar. Aí eu comecei a pensar assim, cara, que lugar que se eu for hoje é tão desconfortável para mim porque esse lugar me molda a ser alguém melhor. E essa clareza é muito interessante. Que eu preciso frequentar e que de tanto frequentar vai ser um novo padrão meu. Quando eu estiver naquele padrão, caraca, olha quanta mudança. Isso a nível empresarial, casamento, educação de filhos. Que eu fique constrangido com aquele lugar que eu tô. Te estica, né? Que me estica a ser diferente e eu pense, peraí, como eu me comporto aqui? Como eu falo? E que no começo é um negócio estranho, que bata até aquele negócio do impostor, mas que eu entendo que o impostor ele pode ser bom e pode ser ruim. Ele pode ser bom nesse sentido de estar me provocando a ser alguém melhor, a estar entrando em conexão com aquele ambiente, mas que eu ainda não tenho aquela identidade de estar naquele ambiente junto com o merecimento. Ele vai mexendo o meu jeito de ser. Isso é muito bom. O que é um impostor ruim? É quando eu entro num lugar que era para eu estar e eu não consigo usufruir daquele lugar, cara. E sai. E saio e me saboto e me comporto errado e diz assim, o que está acontecendo, cara? Poxa, diante de uma oportunidade eu me apequenei, sei lá, não posso chamar assim, inferiorizei e não dei um... Peraí, não foi compatível. Tá? Esse na hora que bate o impostor, que é negativo. Mas às vezes você se provocar o impostor num lugar novo, que é um nível mais... um nível que eu gostaria de estar... esse impostor ele vai saindo aos poucos. Até porque você só consegue se transformar se você se expõe a essas situações, né? Eu mesmo, ultimamente, eu tenho colocado isso muito em prática, né? Tenho ido para masterminds, para encontros com empresários. Aqui esse próprio podcast Juntos para Somar é um momento para mim de desafio. Eu não sou muito de falar, eu fico nervoso. Eu falei, velho, eu tenho que me expor a essas situações, porque eu só vou chegar onde eu quero chegar se eu começar agora. Eu não vou me transformar do dia para a noite. É construção. Então, eu estar com outras pessoas, conversando, ouvindo, entendendo um pouquinho mais sobre isso, tem me ajudado nos meus negócios, nas minhas interações. Eu acho que essa questão da metanoia que você colocou, né? Ambiência, metanoia, de lugares, pessoas e conhecimento é extremamente importante para qualquer empresário que quer sair de onde ele está hoje para um próximo patamar, né? Igor, a gente estava conversando agora sobre um jantar de empresários, que eu tenho
o que nós lideramos, né? Lá na Febracis. Startou agora em janeiro. Sim. E você está indo para outro também, que eu quero inclusive saber mais, porque eu preciso de lugares que me estiquem. Você foi para lá por quê também? Porque entende que é um mecanismo de crescimento. Exato. Então eu e você, e tu falou agora, e esses lugares, como se provocar a fazer coisas diferentes. Por exemplo, vou me comunicar lá, eu vou ter que me expor, eu vou ter que entrar num... Esse é um mecanismo que te desenvolve uma habilidade de comunicação, de posicionamento diferente. Olha que extraordinário. Não é o lugar em si, mas quem eu tô me tornando entrando naquele lugar. Essa construção de habilidades. Outro dia eu estava com um cliente de coach que ele estava precisando desenvolver a comunicação. Ele estava prestando serviço dentro de uma empresa que, como ele era prestador, ele não podia falhar na comunicação, nas relações. E não era um ambiente para ele testar. Wilson, não posso... Mas interessante, você já sabe que você precisa treinar. O que te impede de treinar ele? Mas lá eu não posso treinar lá, eu não posso errar, não é um lugar de teste. Interessante. Pega essa tua fala bem aí. Se lá não é o lugar que você vai treinar e você precisa de treinamento, qual é o lugar que você vai treinar? Ele, como assim? Qual é o lugar que você vai treinar essa interação com pessoas? Ele, não sei. Onde é que você está? Cidade tal. Que lugar tem aí? Ele, não estou entendendo isso. Cara, abre tua janela aí. Olha pro teu redor. Que lugar do que tu tá vendo aí dá para você desenvolver a sua comunicação, a sua forma de interagir com o ser humano? Ele, cara, aqui eu tô vendo um supermercado, uma farmácia. Pronto. Ele, como assim, Wilson? Cara, como é que tu pode desenvolver isso lá no supermercado? Ele, você quer que eu fale com o estranho lá, interessante, falar com o estranho desenvolveria essa habilidade? Ele, desenvolveria. Pior que é mesmo, viu? Peraí, pior ou melhor? Aí ele, não, vou desenvolver isso. E como seria isso? Você abordaria quem? Uma pessoa que está lá no corredor do supermercado. E como é que seria essa abordagem? Eu fazia alguma pergunta. Ele, cara, me diz uma coisa, tu é novo na cidade, né? Ele o que tu tá precisando aí na cidade? Cara, eu tô precisando... Aí ele chegou na conclusão que ele tá precisando comprar camisa de botão. Pronto. Já tem um primeiro assunto para você perguntar para alguém dentro do supermercado. Ele, caraca, esse cara começou a entrar no supermercado e dizer assim, amigo, você sabe, eu sou novo aqui na cidade, tá? Eu vim morar aqui recentemente. Você sabe onde é que vende camisa de botão? Aí ele, sei, na loja tal. E onde é que fica essa loja? No shopping tal. No shopping. E onde é que fica o shopping? Rua tal. Peraí, deixa eu anotar aqui, amigo. Tarará. Cara, que interessante. É bom esse shopping, é o melhor shopping aqui da região. Aí ele começou, porque ele tinha uma dificuldade em interagir com as pessoas do trabalho. Sim. De puxar assunto. E ele começou a treinar isso fora. Porque lá, dentro da empresa, ele estava achando estranho. Ele sempre trabalhou com a família. Como ele sempre trabalhou com a família, era um ambiente que todo mundo conversava sobre qualquer assunto. Lá no trabalho, não. Ele travava. Ele chegava na Copa. Bom dia, tem café aí? Tem. Acabou. Cara, acabava o assunto. Acabava o assunto. E aí ele começou a treinar isso no supermercado. Daqui a pouco ele me manda mensagem. Ei, cara, não tem noção não. Tô desenvolvendo aqui minha habilidade de comunicação com... Onde eu chego agora, eu tenho que me controlar. Interessante. E, de novo, como a gente estava falando sobre coach, as respostas estavam tudo com ele, eu só fiz perguntas. Mas provoquei ele a entrar numa ação que desenvolvesse aquela habilidade, que aquela habilidade iria ajudar ele no trabalho a performar melhor. O coach, ele hoje em dia, depois de tantas coisas na internet, ele meio que tomou uma conotação negativa, né? Às vezes a pessoa quer ofender o outro e pergunta, você é coach? Porra, sacanagem, né? Como é que você enxerga isso, né? For trazer um pouquinho mais de consciência para as pessoas. Tá. Explicar um pouquinho mais do que é o coach e desmistificar um pouco isso, né? É interessante, tá? Que eu ministro treinamento, que até eu brinco com isso. Tem muito meme na internet, né? Tem um meme, eu tava falando de perguntas, né? Tava falando que as respostas estão sempre dentro da gente. Só que às vezes nem sempre a gente sabe fazer as perguntas certas.
E tem um meme na internet que é assim, né? A pessoa pedindo pesca pro coach. Aí o coach vai, pega um papel e manda pra pessoa que tá atrás. Quando a pessoa que tá atrás recebe e diz assim: as respostas estão dentro de você. E é um meme na internet. Mas, cara, eu sou tão seguro e tão confiante porque eu vivi a minha transformação tão forte dentro do coach. Eu utilizei a ferramenta comigo, utilizo agora de forma profissional atendendo como coach. Tenho muitos clientes que performaram muito, mas muito, muito, muito mesmo. Tá? Tenho transformado a vida de tanta gente que não tem como eu... Falem o que quiserem, tá? Isso é muito forte dentro de mim. Agora vamos... Mercado. Cara, estava conversando agora há pouco com você sobre isso, né? Tem médico que não olha para o ser humano. Ele fica aqui no computador. Eu posso falar que todo médico é assim? Não. Mas, infelizmente, se você perguntar sobre médico, a maioria das pessoas fala isso. Mas ok. Mas não quero nem levar sobre isso, não. Eu quero levar que muitas vezes tem profissionais que eles vão estragar o mercado. E principalmente no mundo midiático. Outro dia eu estava olhando na internet, tinha um coach, e tem coach para tudo, né? Nicho, tem os nichos de atuação. E o coach é essa pessoa que está na internet, ela estuda física quântica, estuda neurociência e tem um posicionamento envolvendo coach. E é uma mulher e claramente dá para ver que ela estuda neurociência, estuda física quântica, estuda o coach, né? Só que ela se vende como coach. E aí tem um livro que é muito interessante que fala assim, se eu não me engano o título do livro é O Segredo Está nos Telômeros. E fala sobre a saúde e a importância dos telômeros, tá? Isso na base do DNA ali, na cadeia imunológica. E tem se observado que algumas coisas alguns estímulos, eles modificam a resposta, digamos assim, a resposta genética. Tem até uma cientista que fala que o gene propõe, sim, o gatilho expõe. Dentro de nós existe genética, mas o meio também interfere, né? E aí viu-se lá que a gratidão, ela interfere nos telômeros, assim como a alimentação, atividade física, tudo, né? E aí a pessoa pega gratidão, que a física quântica fala muito sobre a gratidão, a lei da atração, a partir da gratidão também. Fala-se também da neurociência, a parte química e fisiológica da gratidão, enfim, na parte de saúde, tudo. E também fala lá, só que ela pegou esses estudos aleatórios e ela se posicionava na internet, aí veio um marketing de forma errada, ela botou lá assim, ó, parece piada, né? Mas é isso. Ela botou coach de alteração de DNA. Cara... Já vem a piada pronta, já, né? A piada já tá pronta, cara. E aí, às vezes, a gente tem que pagar por isso. Dentro do método CIS também, nós fazemos o YES. O YES como uma ferramenta de explosão rápida corporal, onde você socos no ar com força, muita força, tá? Não é para ser o YES, não é para ser assim. Yes, yes, yes. É soco no ar com muita força, uma cara de atividade mesmo, vivendo um desconforto, tá? Se a gente pegar isso, quem olha e passa e vê um monte de gente falando yes, 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 vai dizer assim, bando de louco, como eu já ouvi. E se você parar para pensar, quem não sabe o que significa aquele mecanismo ali de preparação, vai lá e vai dizer assim, cara, que bando de doente. Eu já ouvi várias críticas, tá? Um monte de doente junto, invocando algo. Eu já ouvi até isso. Ok. E a pessoa não tá errada não, tá? Vocês estão invocando o quê? Dentro da Febracis nós temos princípios judaico-cristãos. A gente faz yes, 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 uá, uá. Se juntar, Yeshua, Jesus. Sim. Então, Deus... O Deus dentro da gente, ok? Mas não vamos pegar isso aqui, não. Vamos pegar só na neurociência. Não quero espiritualizar nada, não. Vamos pegar cientificamente o que é aquilo. Se você pegar numa barra de ferro, numa parede, e se balançar todinho, você acaba de acordar. Pega aqui, se balança todinho, não precisa gritar nada, falar nada, só se balança. Eu duvido você voltar para sua cama e dormir.
Não tem como. Você pegar a estrutura da cabeça, mexer ele no cerebelo, aquela explosão muscular também. Cara, não tem como voltar para dormir. Porque você despertou algo dentro de você. Pega esse mesmo conceito. A gente faz ali a explosão com socos no ar, com força, dá uns gritos também, mexe com toda a estrutura aqui, a fisiológica, o corpo, né? O ato de gritar, de falar, de explosão. Cara, a fala, ela mexe com a estrutura inteira aqui, tá? Toda uma estrutura física. Junto com a emoção gerada. E aí entra a neurociência, fala de testosterona, endorfina. Os hormônios, né? Os hormônios em si. Pega tudo isso. Agora, entenda o que você está fazendo nesse S. Só que aí vem alguém que passa, olha, joga no mercado isso. E pega sem contexto. Fala sem contexto, sem explicação, sem entender o que está sendo feito ali. E aí, amigo, para essas pessoas também são piadas prontas. E ok. Eu até já me acostumei. Cara, é engraçado? Ok. Cara, tu não acha isso ridículo, não? Acho, cara. E por que tu faz? Porque funciona. Porque funciona. É ridículo? É. Não é engraçado, não? É. Um monte de gente gritando feito doido. É. Mas tem resultado. E mesmo assim tu faz? Faço, amigo. Você acha que eu venci minha gagueira como? Eu era gago. Eu não falei aqui nesse podcast, mas eu era gago. Foi fazendo IES, me enchendo dessa química todo dia e ficar pronto para ir, para agir, para ação. Agora, a Bíblia diz que um tolo empolgado é pior, né? Não é um tolo. Eu preciso ter um planejamento diário, semanal. Se eu sei que eu vou para academia, estou precisando de energia e eu faço um IES, eu estou pronto para entrar na academia e, como diz um amigo meu, virar bicho lá dentro. Pegar peso, força, musculatura, tá? Então, eu ativo as minhas emoções, né? A gente usa como uma ativação de um estado de recurso interno. Eu puxo esse recurso que eu tenho interno, ativei e eu estou pronto para colocar isso em uma ação específica que vai me trazer bons resultados. Então, tem tudo isso envolvendo o coach também. Hoje o coach é uma ferramenta que eu não sou especialista numa área, sim, mas eu tenho como ajudar o especialista na área a performar. Isso não é de fácil entendimento, as pessoas não conhecem isso. Um exemplo, eu não sou engenheiro civil, mas eu entendo sobre performance, eu entendo sobre justificativas, eu entendo sobre crenças, eu sei como reprogramar as crenças. E aí vai lá, o cara é um engenheiro civil, o cara tem uma empresa. Eu não preciso ter de engenharia civil. Apesar de eu entender, eu também sou engenheiro, né? Entender um pouco, né? Eu sou engenheiro de automação, não civil. Sim. Mas é fácil começar a entender com quem ele tem sido permissivo no trabalho, que ele tem permitido comportamentos disfuncionais da empresa, uma cultura disfuncional da empresa, a falta de gestão. É fácil perguntar como ele faz gestão da produtividade dele, como é que ele faz gestão dos projetos, como é que ele cobra dos líderes. Que esses líderes vão mexer com o operacional tem que executar, e esses líderes têm que mensurar e tem que trazer relatórios para mim. É fácil fazer tipos de pergunta de gestão, de liderança, a níveis empresariais, porque gestão é gestão em qualquer empresa. Liderança é liderança em qualquer empresa. Seres humanos, pessoas têm em qualquer empresa, independente da área. Então é fácil eu entender e perceber que a permissividade está acabando com tudo dentro da empresa dele. E agora eu vou trabalhar a permissividade como uma habilidade. Então, o coach, ele utiliza a parte da estrutura cognitiva para gerar um plano de ação. Só que eu costumo dizer, em 40 minutos, 1 hora, eu construo um plano de ação aqui contigo. Rapidinho, só te fazendo perguntas, sem entender da tua área. Só que, por que tu não está executando? Vai esbarrar em algum estilo de vida, em alguma crença que você tenha, em algum aprendizado, seja ele comportamental, emocional, ou de falta de cognição. E aí é fácil passar um livro de liderança, um livro de gestão, um livro sobre comportamentos. É fácil questionar ele porque o impacto dele ser permissivo, ele começar a sentir dor e começar a rejeitar dentro dele a permissividade e começar a agir. É fácil, e eu tenho muita ferramenta para isso. De mudança de comportamento, de eliminar impedimentos, de adquirir novos recursos que achava que não tinha. Eu posso trabalhar com essas minhas ferramentas que eu tenho para ser feitas
com individualidade, com o ser humano dentro de uma sala, e também como esse cliente meu que foi desenvolver a autoconfiança na comunicação no ambiente externo. Então, dentro de um plano de ação cognitivo, a ferramentas de impacto emocional, eu vou produzindo ali dentro do ser humano crenças fortalecedoras para avançar. O mercado não entende isso, que eu mesmo sem ser especialista naquela área, eu consigo ajudar aquele empresário a vencer numa área que eu não domino. Porque você fala mais de pessoas, né? Você cuida da pessoa. Crença, né? mentalidade, aquilo que vai fazer a diferença verdadeiramente, tá? Lógico, eu preciso, num nível de pessoas que você vai atender, você tem que saber um mínimo de perguntas sobre gestão, sobre liderança, sobre processos internos, sobre mapear tudo isso, sobre produtividade, e tem os nichos diferentes. Assim como é fácil eu pegar alguém hoje da saúde assim e dizer, cara, precisa ser expert para perguntar assim, como é que tá a tua rotina de atividade física? Como é que tá a tua rotina de alimentação? Ah, eu não tenho uma rotina. E como é que você pode conseguir isso? Nutricionista. E criar um plano de ação aqui, nutricionista, nutrólogo, educador físico, tal. Por que não executa? Ajuda no direcionamento, né? E eu nem sou da área, tá? Porque é fácil começar a entender isso. Ah, isso é porque eu não posso praticar atividade física porque eu tenho um problema no coração crônico de não sei quantos anos. Não sei quantos anos. Tá. Diante do... Você tem mensurado isso com o médico? O médico te fala que você pode... Que tipo de atividade física que poderia ser compatível com o teu momento atual? Com esse estado atual? Não sei. Então é fácil a gente começar a criar um plano de ação. Mesmo sem ser da área. Lógico que eu estou falando uma coisa simples aqui, mas Sim. a níveis mais complexos. Você poderia dar um exemplo de algum cliente seu que saiu do 0 ao 100, assim, que para você foi Cara, tem um cliente que me marcou muito. exemplo? Tem um cliente que me marcou muito. Ele sempre teve muito dinheiro. A vida dele todinha teve muito dinheiro. E em um momento da vida dele, por questões de familiares, ele não quis mais dinheiro. Não quero mais não. Não quero mais não. Isso aqui para mim tá bom. E ele se diminuiu para ganhos financeiros. Sim. Só que ele vivia num desconforto muito grande, porque a família dele era afastada dele, ele não queria conversa com ninguém. Então, quando a gente resgatou esse relacionamento familiar, e ele tinha raiva da família, porque o dinheiro dentro da família foi causa de problemas, de brigas, de confusão, de intriga. Então ele se afastou, não quero, e eu vou cuidar aqui da minha família, do meu lar, da minha esposa. Só que ele estava tão cheio daquilo, que o que ele vivia dentro da casa dele? Que ele estava cheio. Entendeu? Então, de conflitos, de problemas, de briga, discussão. E esse cara, quando a gente começou a resgatar os relacionamentos, esse cara, quando ele começou a quebrar essas crenças do ou dinheiro ou família, e botou tudo junto, numa reconstrução de autoimagem, com boas referências, esse cara hoje voltou a ser milionário, ter grandes conquistas financeiras, ter a família dele, resgatou com o pai, está emagrecendo, junto com a esposa, focado em atividade física, começou a se amar mais as pessoas, reconstruiu, tirou aquele peso de briga, de discussão, de intrigas e teve grandes resultados. Por isso que a gente também fala de coaching integral sistêmico, porque todas as áreas repercutem no resultado. Também já tive casos puramente empresariais, que um empresário estava com problemas dentro da empresa e tinha estagnado. Só que ele tinha estagnado e estava cheio de problema dentro da empresa. E aí ele viu que ele tinha duas formas de produtos dentro da empresa, onde esse produto vendia menos, mas tinha um alto faturamento e pouco retrabalho. E esse produto vendia muito, com menor margem de contribuição, só que aqui tinha muita manutenção. E ele se via envolto a esses problemas aqui. E ele, às vezes, ele nem queria crescer mais, porque ele dizia assim para ele mesmo, cara, se eu crescer, eu quero saber que crença é essa, Wilson, porque se eu crescer, eu vou arrumar mais problema para cá. Interessante. E aí, nesse contexto, ele tinha medo de focar aqui, ele tinha medo de focar naquele outro produto e serviço. Naquele outro produto, tá? Que gerava... Porque ele acreditava que ele ia perder muito cliente daqui, nem todo mundo ia migrar daqui para cá.
O medo estava tomando de conta dele. E ele tinha esses diálogos. Pô, mas se eu mudar só para cá, eu vou perder aqui, vou perder esse faturamento, vou perder... Como é que eu vou manter esse time aqui, esse time de manutenção, tantas pessoas dentro da empresa? Calma. Vamos fazer uma fase de transição. Ele entendeu, através de muitas perguntas na anamnese, que focar aqui era mais importante para ele, mas ele tinha esses medos. Sim. A gente começou a fazer um plano de ação de transição para cá, porque ele não ia de uma vez romper tudo isso. Ao ponto dele ir e validando a estratégia, até porque se errasse no meio do caminho tinha como reverter. Ele foi revertendo as etapas. Quando ele foi ver, os clientes que estavam aqui, nem todos migraram para cá, mas os que migraram e os que saíram, ele manteve faturamento. Faturamento é uma coisa, só que com muito menos retrabalho. O time dele, que era mais de manutenção, ficou ocioso. Ele acabou tendo que demitir alguns e ele me procurou porque ele estava abrindo a segunda empresa e ele era em outra cidade e ele estava passando por esse desafio, que agora ele tinha que ir lá e cá, e ele era um só, e agora tinha que dividir tempo. Ele acabou pegando uma parte desse time aqui e preparou para levar para outra empresa. Já estavam prontos, já eram profissionais bons, adequados, os que não eram ele tirou, colocou lá. A gente começou a contratar um gestor novo lá para tocar essa operação, alguém que não entendesse só da parte da internet, mas que tinha que gerir também, tocar o negócio como cabeça de dono, mas não só cabeça de dono de pensar como dono, mas agir como dono, estar de olho nas finanças, no faturamento, no lucro, nas margens, na tributação, na parte expandimos essa contratação. O cara hoje está mais tranquilo, as duas estão rodando, faturando bem, crescendo. O time que estava aqui, ele não precisou demitir, ele só colocou para lá e estão performando bem. Está crescendo a outra empresa, crescendo essa, tudo isso, mas ele não tinha menor consciência e tinha os fatores emocionais também. Então, desde aspectos onde a família, os contextos de vida influenciam na vida do empresário, do posicionamento na empresa, e desde ampliar uma consciência maior sobre empresa e tomada de decisões diferentes. Isso é extraordinário, cara. Muito, muito extraordinário. Como eu falei, eu sou suspeito para falar porque nos últimos 4 anos muita coisa na minha vida mudou, graças a essa questão da metanoia, né? Mudei alguns lugares, algumas pessoas e principalmente agreguei muito mais conhecimento na minha vida, que me ajudou a evoluir. Olha, esse assunto para mim ele é extraordinário. Acho que eu passava aqui mais 3 dias conversando. Acho que a gente já tem mais de 1h30 aqui de bate-papo. E a gente compartilhou muito, muito assunto aqui. Já tá 1h30 já? Mas eu acho que tem mais. Em suporte, tem mais de 1 hora, né? 1h30 agora cravado. Boa, meu amigo. Passa, mas é um tema gostoso, né? De você pensar em desenvolvimento, incluindo pessoas, são sentimentos. Você vai falando, a gente vai pensando em coisas que a gente tá vivendo também ou já viveu, como isso impacta. Acredito que quem está assistindo a gente também deve estar tendo essa mesma reflexão. E aí, para a gente caminhando aqui pro finalzinho, né, Wilson, nosso bate-papo, uma das coisas que a gente falou aqui que o coach é ferramenta. Sim. Qual ferramenta, coisa simples que você poderia dar de dica para quem está nos assistindo que pode implementar já amanhã ou hoje mesmo no dia a dia para melhorar, para dar um up ou para dar aquele start de mudança assim na vida? Teria alguma ferramenta que você simples que as pessoas possam colocar em prática, um hábito, algo do tipo? Cara, eu vou dar até algo bem que as pessoas atribuem ao coach, né? Eu vou dar um passo a passo aqui. Tá? Acho que a primeira coisa é, para muitos, voltar a sonhar. Chegar em casa, todo ano eu faço isso. Meu amor, o que a gente vai realizar esse ano? O que a gente vai realizar esse ano? Vamos estipular alguns itens aqui. Pego as áreas da minha vida, onde a gente quer levar nossas filhas, nosso casamento, nossas finanças, lazer, passeio, viagem. A gente faz uma lista. Desde viagens simples a outras mais robustas. Cara, a gente fez uma lista no passado que tinha trocar o conjunto de panela da cozinha, a trocar o carro, a trocar celular, computador e fazer boas viagens. A gente colocou lá tudo. Até a gente, coisas mais de sonhos a
Há umas responsabilidades também dentro de casa, tipo, casamento que a gente foi convidado, tinha que ir passagem, tinha que ir presente de padrinho de casamento. Estipulamos uma lista completa. A partir dali, o que cabia, a gente foi fazer aí é o segundo passo. Procurar imagens que representem esses sonhos. A gente chama na Febracis, né, na nossa metodologia, de mural da vida extraordinária. Onde eu vou pegar imagens. Eu vou viajar, vou botar lá Fernando de Noronha, vou pegar um monte de imagem de Fernando de Noronha. Algo que me instigue, sabe? Algo que vá... E o que eu tô ligando aqui? Ambição. Ambição é algo que eu queira muito. E eu já preciso me ver ali e dizer assim, meu Deus, olha essa imagem. E eu chamo a minha esposa de Linda. Linda, olha essa aqui, ó. Caraca, olha esse mergulho aqui. Fernando Noronha, é Disney com as filhas. Linda, olha esse castelo. E já pensou as nossas filhas aqui, meu Deus. E as filhas também começam a se empolgar. Trocar o carro, olha esse carro aqui, que bacana. Caraca, olha essa tecnologia. E eu começo a criar esse mural. Depois que eu crio um mural, eu começo a ver fotos, vídeos. Eu vou ligando a ambição. E agora eu tô falando de rotina. No meu dia a dia, eu fico vendo aquelas cenas, eu jogo no YouTube... e vou vendo o máximo possível para poder ir ligando essa ambição dentro de mim. Eu preciso ter ambição. Só que eu não posso só ligar a ambição, tá? Assim, de forma de ficar sonhando, porque o sonhador demais, ele é um ingênuo e talvez um forte candidato a se frustrar e até ficar ansioso. Eu sento e digo assim, tá, o que precisa acontecer para que nós alcancemos isso? Quais são os marcos? Um faturamento diferente, é lucro, é diminuição de custo. Vamos olhar para a nossa rotina. O que a gente precisa fazer de trabalho? O que a gente precisa poupar, investir? O que precisa fazer acontecer na vida pessoal e profissional para tudo isso acontecer? E a gente cria outra lista secundária de coisas que precisam acontecer. Faz parte de um plano de ação e mudança de rotina. Botei lá o corpo dos meus sonhos no ano passado também. Tava lá, o que precisa acontecer, cara? Preciso treinar 5 vezes por semana, preciso seguir um plano alimentar, eu preciso curtir tudo isso também, que não adianta, eu já vivi isso, de viver uma vida muito ferrenha e depois chutar o balde. Enfim, eu começo a fazer boas perguntas e crio um planejamento, desde ações a serem realizadas a uma rotina. Plano de ação cara, tem que ir pro nutrólogo? Check. Nutricionista? Check. Comprar um tênis de corrida? Check. Ali é um plano de ação. E também rotina. Segunda a sexta, vou estar fazendo o que se repete toda semana igual. Tá? Então eu crio essas duas. Então a gente falou aqui de sonho, se transformar em metas, visão. Visão constrói mural. Do mural eu crio uma rotina junto com um plano de ação de algo a ser seguido. E aí eu tenho rotinas com a minha esposa, inclusive, da gente... Que dia a gente vai sentar por semana e vai falar do mural? Que dia? E de uma checagem. Tá vivo, né? O tempo todo, né? Tem que estar vivo. Eu tenho que precisar essa rotina de estar sempre ligando isso. A maioria das pessoas vão perdendo e vão largando. Mas não, eu puxo a minha esposa me puxa. Eu puxo a minha esposa, ela me puxa. E estamos juntos aqui, ó. Provocando. E aí. E todo dia eu ligando isso, eu aqueço dentro de mim essa ambição junto com... Não é um sonhador, junto com planejamento. Uma execução, né? Execução. E aí eu faço a seguinte pergunta. Essa para mim é a maior norteadora. Que habilidades eu preciso desenvolver para alcançar tudo isso? E aí dentro das habilidades eu construo outro plano de ação e rotina que me leve a desenvolver essas habilidades. E aí vem livro, vem vídeo, vem curso, vem desafios diários, desafios semanais, algo que eu me desafie a desenvolver essas habilidades, que com essas habilidades eu vou realizar tudo aquilo, tá? E aí entro nessa jornada aí o ano inteiro. Muito massa. Sensacional. Voltar a sonhar, ter um mural da vida extraordinária, colocar as cenas dentro do seu dia a dia, entender quais são os marcos que precisa acontecer, né? Montar o plano de ação e quais habilidades você precisa desenvolver para que isso plano de ação e rotina de excelência. E rotina de excelência. Rotina, aquilo que se repete. Muito top. E como é que a gente encontra o Wilson, consegue participar dos seus treinamentos, fazer parte da Febracis? Como é que quem está assistindo a gente consegue encontrar você? Você pode me procurar no Instagram, @WilsonRibeiro. Eu confesso que não sou nem muito forte lá no Instagram, mas pode me procurar. Isso é algo que eu coloquei para esse ano também, para desenvolver.
E o nosso negócio é mais presencial, né? Presencial a gente fica ali na Manuel Dias, aqui em Salvador. Por enquanto, lá na Pituba, ficou pequeno lá pra gente. Sim. Graças a Deus é a dor do crescimento, né? Mas ficou pequeno, a gente tá indo para outros lugares em breve. Mas por enquanto, lá na Manuel Dias, número 1236. Frente a Pets, frente ao Hiper Ideal. Não tem como errar. Você passa lá, vai ter lá... Bem grande, Febracis. Febracis. Escola de Negócios. Escola de Negócios, muito bom. E, pô, pra quem gostou, acompanhou a gente até agora, siga, compartilhe, manda para algum amigo, algum empresário que acha que você acredita que essa mensagem pode mudar a vida dele, pode ajudar ele aí pro próximo passo. Compartilhe e ajude a gente a estar em mais contato com as pessoas. Bom, muito obrigado e vejo vocês na próxima. Um abraço.